Este programa é livre para todos os públicos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos do 43 ao 54, para que você possa acompanhar conosco. Assim nos diz a palavra de Deus. Passados 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Quando então chegou a Galiléia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que fizera em Jerusalém por ocasião da festa, pois também eles tinham ido à festa. Jesus voltou a Caná da Galiléia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei, cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, nunca acreditareis. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. Enquanto descia para Cafarnaum, os empregados foram-lhe ao encontro para dizer que seu filho vivia. O funcionário do rei perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: ontem, à 1h a febre passou. O pai verificou que era exatamente nessa hora que Jesus lhe tinha dito: teu filho vive. Ele então passou a crer, juntamente com toda a sua família. Também este segundo sinal, Jesus o fez depois de voltar da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Passados 2 dias, Jesus foi para a Galiléia. E Jesus mesmo tinha declarado, de fato, que um profeta não é reconhecido em sua própria terra. Jesus declarou que um profeta não é reconhecido na sua própria casa, na sua própria terra, entre aqueles que o conhecem, apesar dos sinais que faz. Você percebe? Porque ele tinha feito os sinais. São João, ele não usa tanto não usa a palavra milagre. São João usa a palavra sinal. É muito interessante, porque o sinal e o milagre são praticamente sinônimos, porque a palavra milagre quer dizer maravilha de Deus. É isso que quer dizer milagre. É quando Deus age de forma que no nosso íntimo, no nosso coração, nós percebemos a ação de Deus e nos maravilhamos. Eu sei que de modo assim mais explícito, o milagre é considerado aquilo que o ser humano por si próprio não poderia realizar. Então, se aquela cura é impossível, a medicina, se um tratamento não daria conta de salvar aquela pessoa, e pela força da oração, algo acontece, aquela pessoa é salva, como sendo algo que extrapola os limites da natureza, extrapola as possibilidades do ser humano de realizar por si mesmo aquela obra. Então isso é um milagre.
Mas para a palavra de Deus, não se reduz a isso. Todas as vezes que o ser humano tem um encontro pessoal com Deus, ou que o Senhor age na vida daquele indivíduo, e ele se maravilha pelo que Deus fez, e se desperta para o Senhor por causa daquilo, um milagre acontece. Diz o próprio Jesus que cada pecador que se converte, no céu existe uma festa por causa daquela conversão. Um milagre aconteceu. Então o céu, muito mais do que uma torcida de futebol, sabe? Me permita a expressão, vai à loucura. Quase vem abaixo, vem abaixo, né? Porque o céu desce sobre aquela pessoa, desce sobre aquela situação, porque o milagre aconteceu, o milagre da conversão. E não é só quando uma pessoa que era descrente de Deus passa a acreditar em Deus, não. Vai além disso também. Mesmo com você que crê, todas as vezes que pela força do Espírito Santo você vence um vício, você supera uma angústia, você se liberta de uma tristeza, você rompe com um pecado, você se torna mais de Deus, e por isso mais santo, e por isso mais feliz, e por isso mais realizado, e por isso você se converte numa bênção viva, numa bênção ambulante, não só para si mesmo, mas para os que estão à sua volta. Um milagre acontece. Mas São João não prefere a palavra milagre, ele prefere a palavra sinal, porque o sinal aponta para algo maior. O sinal é como se dissesse, é por aqui, mas ainda não é aqui. Eu fui para Montes Claros visitar uma comunidade muito querida para nós, que é a comunidade Obra de Maria. Um abraço a todos ali da comunidade Obra de Maria de Montes Claros. E no intervalo de um momento de oração que nós tínhamos realizado, uma tia trouxe as imagens do seu sobrinho, que eu mostrei para Paula, para Valdênia aqui outro dia. A criança estava toda estourada, os olhos injetados, projetados para fora, inchados, a boca toda estourada, com sangue vivo, não é? Sabe quando não só tem sangue ali na pele, mas que transbordou da pele e secou? A boca da criança estava toda assim, o corpo inchado, cheio de feridas, queimado. E ela disse, olha, a foto do meu sobrinho para que você veja como ele estava. Meu sobrinho teve um problema e precisou ser tratado. Administraram nele amoxicilina. E ele tem alergia, ninguém sabia. E a quantidade de amoxicilina que foi ministrada nele constantemente fez com que ele sangrasse pelo nariz, pela boca, de um modo que ficou impossível salvá-lo. Aí ela disse as duas situações que se desenvolveram nele, as duas doenças, as duas síndromes. Ela me disse ali na hora, falou, Márcio, é fatal. Os médicos fizeram os procedimentos, mas eles já sabiam que não ia resultar nada diferente da morte. E o meu sobrinho ficou ali na UTI, esperando só o momento do último suspiro, e eu estava lá com ele. Quando o médico chegou para mim e disse assim, olha, minha querida, seu sobrinho está na fase final, ele está morrendo agora, ele pode morrer a qualquer momento, ele tem ali uns minutinhos, poucos de vida. Então nós vamos tirá-lo da UTI para ele morrer em outro lugar, porque tem crianças que estão conscientes ali na UTI. É uma UTI infantil,
e é ruim que ele morra na frente delas. Então nós vamos colocá-lo ali naquele quartinho. A senhora não gostaria de acompanhá-lo nesse momento final da vida dele? Porque ele vai morrer agora. Aliás, já está morrendo. E ela, com muita tristeza, foi para o quarto com o menino. E via aquele garoto, 6, 7 anos, acho que era o que ele tinha. Muito novinho. Ali, totalmente desfigurado na frente dela. Para você ter ideia, eu tive que explicar para quem eu mostrei a foto onde é que estava o olho, onde é que estava o nariz, onde é que estava a boca. Porque a pessoa não conseguia enxergar. Como eu fiz um vídeo da foto que ela mostrou, eu aproximei, eu afastei. Quando está focado só no rosto, você nem consegue distinguir nariz, olhos, boca. Aí a hora que você vai afastando, porque aí tem cabelo, tem os braços, aí a mente consegue desenhar o rosto do menino, mas estava assim completamente deformado. E ela ali na cama olhando, ele agonizando, disse: eu não vou conseguir olhar o último suspiro do meu sobrinho tão querido. E ela enfiou o rosto, ela me contou, no colchão, e enfiou a mão no bolso, e tinha lá aquela oração que será o tema do nosso acampamento Sorrindo para a Vida. Aquela palavra de Deus, palavra de Deus, que estava ali no bolso dela, naquela medalhinha, a medalha das 2 cruzes. Porque se uniu a mim, diz o Senhor, eu o livrarei e o protegerei. Gente, é uma promessa de Deus. É uma garantia do Senhor para nós. Quando nós pegamos uma promessa de Deus e aplicamos nesta promessa a nossa fé, ela se converte numa profecia na nossa vida. A nossa fé como que ativa aquela palavra de Deus em nosso favor. É palavra de Deus, mas quando eu uno a ela, a minha fé, ela se aplica para mim. E ali ela tirou aquela medalhinha, as meninas viram, e enrolou no braço da criança e colocou a sua face sobre o colchão e começou a dizer: quantos testemunhos eu ouvi ali no Sorrindo para a Vida, quantas maravilhas o Senhor fez na vida de tanta gente. O Senhor pode fazer o mesmo pelo meu sobrinho. O Senhor tem poder de salvar o meu sobrinho. E enquanto ela conversava com Deus, ela viu um movimento na cama. O menino que era para morrer sentou e começou a tentar falar, mas havia aqueles dutos enfiados pelo nariz, não é? Que desciam pela garganta, que atrapalhavam a falar. Ela disse que o susto que ela tomou foi tão grande e ela estava tão certa da morte do menino, porque os médicos não deram nenhuma possibilidade de salvação. Era 100% morte. E inclusive ele estava morrendo. Então, com o susto que ela tomou, ela disse: Márcio, a minha mente chegou a considerar, será que ele morreu e se sentou? Está sentado morto? E depois da foto que ela tinha tirado dele naquela situação lamentável, a segunda foto, que também não é nada bonita, é dele sentado na cama assustado, porque voltou a si. E depois ela me mostra uma terceira foto, 2 dias depois. O menino praticamente restabelecido. A oração da fé, a oração confiante, é capaz de obter de Deus verdadeiros milagres, ou como diz São João, topa com sinais verdadeiros. Sinais da presença do Senhor, sinais da ação de Deus, mas nem aos milagres nós devemos nos apegar, porque os milagres são sinais.
de que o caminho é este, mas de que não termina aqui, porque mesmo uma criança ou um adulto ou quem quer que seja, salvo da morte para este mundo, não vai fazer morada eterna nesse mundo. Tudo nesta vida é transitório, minha gente. Por isso, quando nós escutamos, né, essa retomada dessa inspiração que Deus deu no Sorrindo para a Vida, do dia 12 de novembro de 2022, que diz: sempre que paramos de confiar em Deus, começamos a cometer um erro atrás do outro. Por quê? Quando nós paramos de confiar em Deus, nós paramos de obedecê-lo. Nós paramos, deixamos de seguir as suas orientações, para seguir as diretrizes das nossas emoções, para seguir as nossas conclusões equivocadas, que normalmente nos faz parar onde nós chegamos e nos apegar ao que nós conquistamos, quando o Senhor o tempo inteiro está nos dando sinais de que é por aqui, mas não é aqui. Tudo de bom que nos acontece nesta vida, gente, é sinal. Sabe, tudo aqui nesta vida é sinal. Por isso que a gente não pode se apegar, porque ainda não é aqui. É só um sinal. Mesmo que nós experimentamos de Deus, é primícia. É só um tiragosto do que um dia na eternidade nós vamos experimentar. Você consegue imaginar que tudo que você já viveu com Deus, de maravilhoso, que foi extasiante para você, que fez você mudar a sua vida, que fez com que muitos de nós aqui abandonássemos o que nós tínhamos, aqueles projetos particulares, até aqueles relacionamentos que nós tínhamos antes de entrar na Canção Nova, porque teve relacionamentos que nós tivemos que deixar, alguns de namoro, alguns de noivado, outros até alguns relacionamentos familiares, porque o pai, a mãe, o irmão, o tio, o avô não aceitava a pessoa ingressar na Canção Nova, ou no caso de outras pessoas, ingressar num seminário, ingressar num convento. O que foi que nos levou até na contramão do que desejava a nossa família, a dar esse passo no vazio aparente, a correr o risco da fé? Foi algo que nós experimentamos de Deus e que foi maravilhoso, foi arrebatador. Só que isso que eu e você experimentamos de Deus, que nos atraiu para Deus, que teve força de transformação na nossa vida, me permita dizer a você, não passou de um tira-gosto. Algo muito maior nos espera. Por isso é uma tolice a gente se apegar aos nossos cargos, aos nossos títulos, ao nosso dinheiro, aos nossos projetos pessoais, porque tudo é passageiro, meu amigo. E Deus vive nos dizendo, nos mostrando, até uma pessoa que falece é um sinal para nós, um sinal de que é por aqui, mas não é aqui. Cada pessoa que morre lembra para mim e para você que o próximo pode ser um de nós. Eu até brincava com a minha esposa outro dia e falava para ela, né? Eu já partilhei isso aqui no Sorrindo para a Vida, que o meu velório já está montado na minha cabeça já. No meu velório não vai ter um caixão, vai ter 2. É o meu e um vazio do lado. Quem for me cumprimentar, deita do lado. Deus amado. Tira a mão para fora, segura na minha mão fria e diz assim: é com Deus, Márcio, daqui a pouco sou eu. Deus amado. Todos estão convidados, você inclusive. Ah, obrigada. Quando chegar o dia. E depois no final, não é? Igual acontece no casamento, não se joga o buquê de flor, nós vamos jogar a coroa para ver quem é o próximo. Deus amado. Porque cada velório precisa ser para nós, meus queridos, um aviso, uma lembrança de que essa vida passa. Mas você avisa essa parte da coroa pra Rose jogar, porque depois se alguém vem de jogar ela triste, chorando lá, vai dar uma confusão. Você avisa pra sua esposa jogar esse... Eu descobri quem é o próximo. Se ela tiver ainda, né? Quem tiver, exatamente, né? A gente não sabe quem vai primeiro, né? Mas até é interessante, às vezes algumas pessoas elas ficam chocadas
Mas não é ruim que a gente brinque com essas situações, não. Porque a gente precisa se familiarizar com uma realidade da qual nenhum de nós vai escapar. Todos nós vamos passar pela morte. A gente precisa fazer amizade com a nossa morte. Até mesmo a palavra de Deus nos faz entender que existe um anjo da morte, né? Que vem buscar a pessoa naquele momento de transição. Eu gostava muito quando o Padre Léo dizia que onde a gente vai, a nossa morte vai conosco, com um anjo que nos acompanha, nos mostrando o que na vida é essencial e o que na vida é dispensável. Se a gente lembrasse todos os dias que a nossa vida é breve e que logo, logo nós vamos morrer, nós aproveitávamos melhor o dia de hoje, a gente parava de muitas besteiras que nós fazemos, que nós cometemos, nas quais nós paramos. Gente, o tempo inteiro o Senhor nos dá sinais, quer pelo falecimento de alguém ou quer por um milagre como esse, que o menino estava para morrer e não morreu. Qual é o sinal de uma pessoa que falece? Prepare-se, porque amanhã será você. E qual é o sinal a respeito de um garoto que estava mais para lá do que para cá e o Senhor o salva? Um sinal de que o Senhor é mais poderoso do que a morte, de que Jesus tem o poder de debelar as forças da morte, e que depois do nosso falecimento nos espera a vida, porque o Senhor Jesus tem as chaves da morte e da vida nas suas mãos. E diz o Apocalipse, a porta que ele fecha ninguém pode abrir, e a porta que ele abre ninguém pode fechar. E quando o Senhor traz a vida, ninguém pode tirar essa vida. É um sinal, mas veja, um sinal de algo que nós vamos obter. É por aqui. É confiando em Deus, é obedecendo a Deus. Esse é o caminho. Mas nós não devemos estabelecer neste momento, neste lugar, morada permanente, porque tudo nessa nossa vida é transitório. E Jesus tinha acabado de viver uma experiência na Galileia. Você lembra qual é? A experiência que ele viveu em Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho. Imagina se essa notícia não ia correr, não é? Principalmente entre aqueles que gostavam de um bom vinho. Ele fez de tudo para que esse milagre não acontecesse. Inclusive, falou com Nossa Senhora que a hora dele ainda não tinha chegado. Mas a Virgem Maria, ela percebeu que aquela família precisava. E quando há uma família necessitando e recorre a Nossa Senhora não abandona. Ela dedica as orações dela em favor daquela família. E há um título de Nossa Senhora que para mim é um dos mais belos e verdadeiros que já lhe deram, que se chama Onipotência Suplicante. Márcio, mas onipotente não é só Deus, onipotente é só Deus, ela é onipotente suplicante. Como assim? Ela tudo pode enquanto reza, ela tudo pode em Deus. Sei que alguns dão até um arrepio, não é tudo onipotente. Sim, meu irmão, não é a palavra de Deus que diz que tudo é possível àquele que crê? Tudo é possível quer dizer onipotente, é tudo. O que quer dizer onipotente? Aquele que tudo pode. Quem tem fé se torna onipotente em Deus. E ninguém acreditou como Maria acreditou. Ela foi capaz de dar o seu sim no momento em que muitos acreditariam ser loucura o que estavam vendo ou ouvindo. Aquela jovenzinha enfrentou todos os desafios de uma gravidez, não sendo ainda casada com o marido que estava já destinado a ela, e confiou mais em Deus do que nas certezas das consequências daquela situação que ela estava assumindo sobre si. Porque Nossa Senhora acreditou, ela é mãe na fé e é onipotência suplicante, ela tudo pode enquanto reza. Quando Maria pede, Deus atende.
E quando o que está em questão é uma família, a salvação de um lar, Nossa Senhora entra em ação. Mas, Márcio, um vinho, não era um vinho, era um casamento que já começaria dando errado. Era uma festa que precisava acontecer, e que estava no começo e já não tinha mais como amparar os convidados que vieram de longe para aquela comemoração. E aquilo que aconteceu foi tão grandioso que se espalhou pela região. Jesus tinha acabado de viver essa experiência na Galileia. E diz aqui, um profeta não é reconhecido na sua própria terra, nem mesmo por causa dos milagres que ele opera, dos sinais que opera. Mas quando ele chegou a Galileia, os galileus o receberam bem, não porque creram, mas porque tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa. Eles viram o que ele tinha feito de transformar água em vinho. Receberam a Jesus bem, não por causa do Senhor, e não por causa da fé, mas por causa dos sinais, por causa de ter comida e bebida fácil, de graça. Não estavam interessados em crer, mas em desfrutar de privilégios. Igual acontece com muita gente que volta, não é que volta para Deus, porque isso não é voltar para Deus, que vai atrás de Jesus, que vai atrás de oração quando está profundamente atormentado, porque acha que fizeram um trabalho, uma praga, uma maldição, um malefício espiritual contra ele. Aí vai atrás de Jesus, não porque quer entregar a sua vida a Deus, mas porque tem medo dos malefícios que fizeram contra ele e quer quebrar espiritualmente aquele mal. Como aquela pessoa que acabou de descobrir que está enferma de morte e que, segundo os médicos, não há o que fazer, que vai morrer. E que vai não só a Jesus, vai em qualquer lugar que disserem para ela, vá ali que ali eles vão resolver o seu problema. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu recebi um casal, ele tinha 52 anos, ela tinha 50 anos, e ela estava tomada pelo câncer. E eu lembro direitinho que ela ficou nos bancos e o marido veio falar comigo. Nunca esqueci a expressão que ele usou: já fomos em todos os lugares, só nos restou a Igreja Católica. Foi a última. Em tudo enquanto era canto que podiam dizer para ele, leve a sua esposa, ele já tinha levado. Não vou ficar repetindo aqui os lugares que ele foi, para não ficar fazendo propaganda de coisa que não vale a pena. E eu escutei aquele homem, ele dizendo, o último que nós deixamos foi a Igreja Católica, ou seja, deu fé a tudo, menos a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, esse homem dizia, nós gostaríamos que você orasse por ela, ou que alguém orasse por ela. E eu perguntando a respeito deles, tinha mais de 30 anos, que eles não, tinham quase 30 anos que eles não iam à igreja. A última vez que eles tinham ido à igreja foi no casamento deles. Então estavam realmente muito afastados. E nós estamos falando aí do ano de 1995. Foi em 1995. Sim. Naquela época eu tinha uma agenda de atendimento de oração que estava cheia. Eu não tinha como encaixá-los, porque realmente eu atendia muitas pessoas. Pedi para eles voltarem 2 semanas depois, mas que até chegar o dia do atendimento de oração dela, eu gostaria que eles frequentassem o grupo de oração. No final de semana, na quinta-feira seguinte, que era o grupo de oração lá do Engenho de Dentro, da paróquia São Sebastião, lá na Catolo Cearense. Lembro muito. Lembra, né? Lembro. Era na quinta-feira. Na semana seguinte, eles voltaram transformados. Aquele marido tinha rezado com tanta fé pela esposa que ele recebeu uma cura. Ele tinha um problema sério de coluna,
A esposa passou o grupo de oração chamando a atenção dele, porque ele não podia ficar tanto tempo sentado em um banco duro, e ele ficou sentado o tempo inteiro. E ela disse: você não vai andar durante essa semana. E ela ficou vigiando sobre ele, esperando que se manifestasse o problema de coluna que ele tinha. Mas ele sarou. Então, ao ver o que aconteceu com o marido, essa mulher encheu-se de esperança. E quando chegou o dia de nós fazermos a oração por ela, ela já tinha passado novamente pelo médico. Chegou lá para o atendimento, trazendo uma feliz notícia. Ela disse: Márcio, inexplicavelmente, a maioria dos meus tumores desapareceram, principalmente os do pescoço, eram muitos, não tem mais nada. Restou apenas um atrás do meu intestino, porém é operável, mas de difícil remoção por causa do lugar onde ele está. Eu falei: vamos preparar você para você passar por uma confissão. Eu já vinha fazendo ali uma preparação com eles. Coisa mais importante é você se confessar, retomar a sua amizade com Deus. E naquela época o pároco ali era o Padre Nelson, já era um padre bem idoso, né? E ele não acompanhou muito bem essa transição da extrema unção para o sacramento da unção dos enfermos. Para ele, a unção era só quando a pessoa estivesse morrendo. E eu falei para ele, expliquei toda a situação. Eu falei: Padre Nelson, ela vai passar por uma cirurgia, era um caso de quase morte. Eu falei: não está andando. Eu falei: Padre Nelson, mas não, ela está andando, não vou dar. E não deu a unção dos enfermos, não deu. Mas atendeu a confissão e deu a ela a bênção. Então eles já me deixaram avisados que no grupo de oração seguinte eles não viriam, porque ela passaria pela cirurgia. Quando chegou o grupo de oração, tá lá os dois, não deu certo a cirurgia. Terminou o grupo, fui ao encontro dele, eu falei: o que houve? Não fez a cirurgia? Márcio, o tumor do intestino desapareceu, não tenho que operar. Até nessas situações, o Senhor é misericordioso. Mas esse casal é o retrato de muita gente, inclusive que se diz católica, mas que procura Jesus interessados nos benefícios que vão receber e não em crer. Por isso que Jesus vira para aquele homem, né? Jesus voltou a Caná da Galileia, onde tinha mudado a água em vinho. Havia um funcionário do rei cujo filho se encontrava doente em Cafarnaum. Quando ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia, ele foi ao encontro dele e pediu-lhe que descesse até Cafarnaum para curar o seu filho que estava à morte. O menino estava morrendo. E Jesus lhe disse: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Jesus, gente, deu na lata do homem. Não. Você também está aqui por causa do milagre do vinho, né? Se você não ver milagre, você não acredita, né, meu filho? O homem não quis nem saber. Senhor, desce depressa. Vem antes que o meu filho morra. Nem deu conversa, porque tinha uma coisa urgente e importante para acontecer. Era como se ele dissesse: é o Senhor quem está falando isso. Eu não estou aqui pedindo a sua ajuda. E Jesus o põe à prova. Vira para ele e diz: vai, que o teu filho passa bem. Vai que o teu filho vive. Podes ir, teu filho vive. O homem acreditou na palavra de Jesus e partiu. E porque acreditou, ele encontrou aquilo que ele esperava. Olha, muitas vezes a gente faz igual a multidão que vai atrás de Jesus por causa dos pães que foram multiplicados, ou como aqueles que caminhavam mais próximos de Jesus por causa da festa do vinho, que foi transformado a partir da água. E é nessa hora que a gente vai entendendo na vida que aqueles que se aproximam de Deus acabam muitas vezes se distribuindo em duas categorias: a dos crentes e a dos clientes. Você é um crente ou você é um cliente?
Nós católicos precisamos ser crentes. Quem é o crente? Aquele que crê em Deus, crente de crer no Senhor. E quem é o cliente? Aquele que vai no comércio apenas para buscar um produto. Do bar que você vai, você é cliente. Da feira que você vai, você é cliente. Porque você vai lá para uma relação comercial. Não tem uma relação de confiança. O crente é aquele que se relaciona a partir da confiança que tem. O cliente é aquele que se relaciona a partir de um benefício que ele pode obter. Hoje todos nós, diante desta palavra, nos encontramos numa encruzilhada, a mesma que esse pai, o pai desse moço, se encontrou. E Jesus faz para nós a mesma pergunta que fez para ele: por que você está me buscando? É por causa do que eu posso fazer por você? Ou porque você acredita que eu sou aquele que é o seu Salvador e que você tanto precisa na sua vida? Feche os seus olhos um pouquinho e põe as mãos sobre o seu coração, se você puder, para a gente rezar. Jesus tinha enfrentado dificuldades com a sua família, com seus parentes, com seus conhecidos. Era muito íntimo deles para ser o Messias. Eles olhavam para Jesus e diziam: eu conheço esse homem, não pode ser ele. E é muito interessante, porque para quem crê, nenhuma explicação é necessária, mas para quem não crê, nenhuma explicação é possível. E ali, naquela hora, havia um que acreditava, era um oficial do rei, mas foi humilde. Ele podia, tinha força para mandar, mas ele não ordenou, ele pediu. E ele pediu não por ele mesmo, pediu pelo seu filho, não pediu por si. Pediu para Jesus curar seu filho que estava à morte. Jesus diz a ele: se não virdes sinais e prodígios, não acreditareis. Mas a situação fez com que aquele funcionário fosse ao essencial, sem discussão. Ele diz a Jesus: Senhor, desce depressa. Você não gostaria de dizer isso a Jesus agora? Vem depressa em meu socorro. Senhor, vem socorrer a minha família, porque se o Senhor não vier, ela acaba. Senhor, meu filho precisa de Ti. Não está à beira da morte física, mas está perdendo a sua alma, mas está perdendo a sua felicidade, mas está destruindo a própria família. Jesus provou aquele homem, dando a ele a oportunidade de confiar, de restabelecer a sua amizade com Deus. Por que Deus pede de nós fé? Porque fé é confiança, é o restabelecimento da nossa amizade com Deus. A sua amizade com Deus é algo muito mais precioso do que qualquer benefício que você pode receber. Hoje Jesus diz a você: tenha paz, porque eu estou ouvindo a tua oração. Pode ir, teu filho vive. A palavra de Jesus vence a morte. Amém. E a obediência à palavra de Jesus levanta da morte. Diga a Ele: Senhor, Tu podes me levantar de qualquer prostração pela força da Tua palavra. Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu confio em Ti. Faça a sua oração agora. Traga a sua súplica diante de Deus. Clame ao Senhor que venha em seu socorro, porque Ele te ama e te atende.